मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी। No qual encontro, em uma excursão, singular viajante, que começava a falar sobre línguas, e eu, curioso, perguntei. 1.425.327. Dois milhões 322.428. Qual o significado desses números de gigantesca proporção? Ora, caro forasteiro, eu não o julgo por me atrapalhar na minha contagem dos meus números e nem por você não entender a magnitude deles, mas como você soube pedir com educação e clemência, eu irei lhe explicar, mas antes de tudo eu terei de explicar a minha história. Neste capítulo, Beremi Samir, o homem que calculava, conta a história de sua jornada, de como fazia cálculos prodigiosos e como nos tornamos amigos de longa data. Bem, para começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Beremi Samir. Prazer, meu nome é Bagdad. Muito prazer. E para começar a contar a minha história, irei começar de onde eu nasci. Eu nasci no pequeno vilarejo de Khoi, na Pérsia. E desde muito jovem eu trabalhava como pastor de ovelhas, cuidando de um pequeno rebanho. Todos os dias, antes do nascer do sol, eu saía, levava as ovelhas ao pasto, ao campo, para poderem se alimentar. E antes do sol se pôr, eu tinha que trazer elas de volta. E com muito medo de acabar deixando uma ovelha para trás, fora do rebanho, eu passei a criar técnicas de contagem para eu acabar não perdendo as ovelhas. E assim eu fui me especializando e gostando do ato de contar. Tanto que eu passei a contar não só as ovelhas, quanto contar a quantidade de animais que migravam. Além disso, meu caro amo ele tinha uma plantação de tâmaras em 3 oásis. E sabendo das minhas habilidades de contagem e matemática, ele me encarregou de cuidar das vendas das tâmaras. E assim eu fiquei encarregado de cuidar delas por cerca de 10 anos. Contente com os resultados, meu amo me deu 4 meses de folga. E aqui estou eu. Mas para não perder as minhas habilidades, estou contando tudo que vejo pela frente. Aquela árvore, por exemplo. Ela tem, em média, 248 ramos de galho. E eu contei, ela tem em média em cada ramo 347 folhas. Fazendo uma multiplicação simples, é fácil deduzir que ela deve ter aproximadamente 98.548 folhas. Que maravilha! Eu não sabia que alguém tinha capacidade de fazer contas tão rápido. Contar galhos de uma árvore, as flores de um jardim. Com essa habilidade, isso te poderia gerar um grande lucro. Ganhar dinheiro com essa habilidade? Eu juro que eu nunca pensei com isso, mas também não faz muito sentido. Quem iria querer saber quantas folhas e quantos ramos tem uma árvore? Cara, você poderia ir para uma grande capital, Constantinopla, por exemplo, contar rebanhos, como você mesmo disse, você poderia contar exércitos. Sua habilidade geraria uma grande riqueza. Não seria fácil, mas com certeza te daria muito dinheiro. Bem, você até que tem um argumento e conseguiu me convencer com ele. Sendo assim, eu vou com você para Bagdá. Depois que nos conhecemos na estrada, Berenice e eu nos tornamos grandes amigos. Ele tinha 26 anos, era muito inteligente e mandava muito bem com os números. Berenice ficava às vezes falando coisas estranhas sobre matemática. Daí, eu ficava em silêncio, porque saberia que dali sairiam coisas incríveis.
onde é narrado uma aventura singular que tinha 35 camelos que eram para ser divididos por 3 árabes. Beremiz Sarvir efetuou uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os 3 querelantes árabes. O lucro inesperado que obtivemos com a transação. Mas como a gente vai fazer a divisão disso? 35 nem é um número exato. Isso não está funcionando. Não pode ser. Isso é um roubo. Eu não aceito isso. Com licença, por algum acaso seria muito incômodo se eu soubesse do que está sendo tratado? Somos 3 irmãs e recebemos de herança de nosso pai 35 camelos. E ele falou, você é a mais velha, fique com a metade. A mais nova fique com a 9ª parte. E a do meio fique com a 3ª parte. Só que 35 não é um número exato e não dá pra fazer essa divisão. Mas para resolver esse problema é muito simples. Pegue este camelo que eu trago comigo. Não dê o camelo. Como iremos viajar assim? Não se preocupe, Bagdad. Eu sei o que eu estou fazendo. A irmã mais velha, ela deveria ganhar a metade de 35, isto é, 17,5. Agora, ela deve ganhar a metade de 36, isto é, 18. Assim ela não deve reclamar, já que saiu lucrando. Agora, a irmã do meio deve ganhar devia ganhar 1/3 de 35, isto é, 11 e um pouquinho. Agora, ela deve ganhar 1/3 de 36, isto é, 12. Não deve reclamar também, já que saiu lucrando nesse negócio. Bem, pela vantajosa divisão que foi feita aqui e que eu resolvi, foram determinados que a irmã mais velha deve ganhar 18 camelos, a irmã do meio deve ganhar 12 camelos e a irmã mais nova deve ganhar 4 camelos. Sendo assim, fazendo uma conta de soma básica, temos que 18 mais 12 mais 4 é igual a 34. Sobrando assim dos 36 camelos que ela tinha, 2 camelos. Um, como vocês já devem saber, é de meu amigo Bagdad e o outro irei tomar para mim, como forma de pagamento pela minha resolução do problema. Estrangeiro, agradecemos a sua justa partilha. Muito obrigada por nos ajudar com esse problema. Não tem de que, minha amiga. Mas agora terei de me despedir. Adeus. Adeus. Agora, meu amigo, você poderá andar novamente em seu camelo manso e seguro, pois eu já tenho o meu para andar. Agradeço, mas agora vamos continuar nossa caminhada. Oi, tudo bem? Quem que é você? Prazer, meu nome é Salem Nazair. Eu sou uma mercadora muito influente de onde venho, Bagdá. Algumas semanas atrás a minha caravana foi roubada e me saquearam tudo. Meus amigos foram levados com eles e eu sobrevivi me deitando junto ao corpo dos meus escravos. Os senhores não teriam, por favor, um pedaço de pão para me alimentar? Eu tenho apenas 3. Já eu trago comigo ainda 5 pães. Pois bem, juntemos esses pães, 8, e prometo lhe pagar 8 moedas de ouro ao chegar em Bagdá. O que te aconteceu, minha amiga? Por que te veio chegar a Bagdá? Rota maltrapilha, na presença de 2 homens a quais não conheço? Vizi, meu amigo, muita coisa me aconteceu. É muito bom te ver aqui. Muita coisa, olha. Minha caravana foi roubada e esses 2 homens me ajudaram. Graças a Deus. Não pague logo eles e vamos. Eu preciso te levar ao palácio. O comendador precisa ser informado de tudo o que aconteceu. De como as caravanas foram atacadas e os homens foram mortos. As caravanas atacadas foram muito do nada mesmo. Eu mesmo não imaginava. Foi muito complicado. Eu vou te explicar melhor pelo caminho. Mas essa é minha deixa. Devo ir, amigos. Muito obrigado pela ajuda. Aqui está o que lhe devo. Ao Beremiz, o homem que me deu 5 pães, lhe darei 5 moedas. Enquanto Bagdad, o homem que me deu 3 pães, lhe pagarei com 3 moedas. Aqui estão as moedas. Entregue para você e para seu amigo. Muito obrigado, que Alá vos abençoe. Me perdoe, senhorita, mas a conta que você fez, foi feita de maneira muito simples. Mas pela minha concepção, ela não está correta.
tendo em vista que, pelos meus cálculos, matematicamente falando, seria muito mais justo que eu ganhasse 7 moedas e meu amigo Bagdali ganhasse uma moeda. Por quê? Como assim? Pelo amor, são 8 pães, 8 moedas. Como pode você receber 7, tendo entregado 5, e seu amigo entregou 3, recebeu 1? Cadê a lógica? Me explique. Irei provar que a minha divisão é matematicamente correta, tendo em vista que a cada vez que ficávamos com fome, pegávamos um pão de nosso cesto. Sendo 3 pessoas, dividíamos o pão em 3 pedaços. Sendo assim, eu tendo 5 pães, podemos fazer uma multiplicação básica de meus 5 pães, sendo multiplicado por 3 pedaços, eu dividi 15 pedaços. Meu amigo Bagdali tinha 3 pães, ele dividiu em 3 pedaços também. Fazendo uma multiplicação básica, ele deu 9 pedaços. Sendo eu, somando todos os pedaços, tiveram 24. Fazendo uma divisão básica também, como éramos 3 pessoas, cada pessoa comeu 8 pedaços. Desses 8 pedaços, 8 foram tirados de mim, dos meus 15 pedaços. Tendo assim, eu comido 8 e dado 7 para a viajante. E o meu amigo Bagdali, tendo 9, tirado 8 para comer, e 1 ele deu para a viajante. Como eu dei 7 pedaços, eu devo ganhar 7 moedas, e Bagdali, como deu 1 pedaço, deve ganhar 1 moeda. Deem a esse homem 7 moedas e apenas uma ao seu companheiro. Sua resposta foi lógica, perfeita e irrespondível. Bem, a minha divisão de 7 moedas para mim e de 1 moeda para meu amigo foi lógica, foi muito boa e foi matematicamente correta. Mas perfeita ela não foi, aos olhos de Deus. Bem, esse homem é extraordinário. Não aceitou a divisão proposta, em que ele recebia apenas 5 e seu amigo 3, mas sim provou, de forma justa, lógica e matematicamente falando, em que era merecedor 7 e seu companheiro apenas 1. Bem, por sua generosidade e seu pensamento lógico e pela sua inteligência, tomo hoje para mim como meu secretário. Poderoso vizir, vejo que acabou de empregar 32 vocábulos com um número de 143 letras. Talvez esse seja um dos maiores elogios que eu já recebi em toda a minha vida. E para isso eu tenho a obrigação de usar 64 palavras e 286 letras para elogiar o Senhor de volta. O dobro, precisamente. Que Alá o abençoe e ilumine seus caminhos. Adeus. Esse homem é muito bom mesmo, não é? No qual vamos para uma hospedaria. Palavras calculadas por minuto. Beremias calcula e determina as dívidas de um joalheiro. Já vê, meu amigo. Eu te disse que você nunca acharia nada na aldeia de Coia. Você mal chegou em Bagdá e já virou secretário de um vizir. Aquela aldeia era penhascosa e triste. Bem, mesmo que nessa terra eu prospere, enriqueça e seja um homem de sucesso, eu pretendo mais tarde voltar para a Pérsia, pois é tolo o homem que encontra a felicidade, a riqueza, o sucesso e não volta para de onde veio. Viajamos até o presente momento exatamente 8 dias. Proferi cerca de 420 mil palavras para você. Esses 8 dias tiveram 11 mil minutos. Em média, 36 palavras por minuto. Mesmo? Conte-me mais. Os números demonstram que eu fui muito calado e discreto, sem tomar o seu tempo, com palavras inúteis. Porém, tolo é o homem que não diz nada, sem compatibilizar com a delicadeza. Porém, chato também é o homem que fala demais. Isso me lembra de uma história. Um velho mercador tinha 3 filhos. Ele havia prometido um prêmio para o filho que dispensasse palavras inúteis.
e falas que tomassem o tempo dos outros. Ao cair da noite, o filho mais novo chegou para conversar com seu pai. O filho mais novo chegou e falou para seu pai: Pai, hoje eu evitei as palavras inúteis. Espero que assim eu possa ganhar o prêmio e faça bom proveito dele. Em seguida, o filho do meio chegou e apenas foi discreto e deu boa noite ao seu pai, com as seguintes palavras: Boa noite, pai. E foi para o seu aposento. Já o filho mais velho chegou com sequidão e sem delicadeza, e apenas não falou nada e seguiu para seus aposentos. O mercador, após observar, chegou à conclusão que o filho que merecia o prêmio era o filho do meio, pois ele não foi seco, sem dizer nada ao seu pai, porém ele também não disse palavras inúteis. E ele foi muito culto e educado, com delicadeza e sutileza, informando palavras que seriam úteis para ele, dizendo: Boa noite, pai. E assim aprendemos que palavras devem ser usadas, que palavras não devem ser usadas. Nada direi. Melhor não discutir esse caso com alguém que reduz tudo a números. Não deu pra entender muito bem o que você quis dizer no deserto. Será que quando a gente se hospedar aqui você pode nos explicar de novo? Bem, amigo, eu acho uma boa opção a gente procurar abrigo nessa hospedaria, pois assim poderíamos conversar com mais privacidade e conforto. Oh, meu amigo, fico muito feliz em te ver. Eu também fico feliz de te ver. E seu amigo, o calculista? Será que a gente poderia se hospedar aqui? Claro, entra. Ah, o calculista veio em ótima hora, porque eu e a Juliana aqui entramos numa discussão envolvendo muitos números. Mas afinal, qual que é o problema? Essa aqui falou que se vendesse as joias delas a 100 dinários, ela me pagaria 20 dinários pela hospedagem. E se vendesse a 200 dinários, me pagaria 35 dinários pela hospedagem. Só que no final das contas, ela acabou vendendo todas as joias por 140 dinários. E aí a gente entrou numa discussão do quanto ela deve pagar. Eu devo pagar 24 dinários e meio, porque se para 200 dinários eu pagaria 35, para 140 dinários devo pagar 24 dinários e meio. Ela está errada e eu vou provar, você tem que pagar 28 dinários. Bem, eu não acho uma boa escolha fazer conclusões precipitadas. Na minha opinião, tolo é o homem que faz conclusões precipitadas. Devemos pensar muito bem no resultado, mas para isso eu vou explicar em outro lugar. Vamos. Eu vou explicar porque você tem que me pagar 28. Pensa, se você vendeu a joia a 140 dinários. Se você vendesse a 100, você me pagaria 20. Logo, a 10ª parte de 100 é 10 e a 10ª parte de 20 é 2. Quantos 10 cabem no 140? 14. 14 vezes 2, 28. Portanto, você tem que me pagar 28 dinários. Acalme-se, meus amigos. É preciso encarar as dúvidas com serenidade e mansidão, pois, às vezes, se você se precipitar, isso pode te conduzir ao erro e acabar não dando certo, sendo pior do que uma discórdia. Repare que se as joias tivessem sido vendidas por 100 dinários, o preço da hospedagem teria sido 20 dinários, certo? Porém, se ela tivesse vendido as joias por 200 dinários, o preço da hospedagem teria sido 35. Podemos reparar que numa diferença do dobro da quantidade do preço das joias vendidas é 15 dinários. Não é claro? Claro como leite de camela. Bem, se um acréscimo de 20 no preço das vendas das joias traria um acréscimo de 3 dinários no preço da hospedagem, então para descobrir o acréscimo de 40 é muito fácil, é simples, é só multiplicar 3 por 2, que é igual a 6, não é claro? As operações que nos parecem perfeitas estão, por vezes, baseadas nos erros, das incertezas dos cálculos matemáticos que resulta o prestígio que é a matemática.
A senhora deverá pagar 26 dinários à hospedeira e não 24,5, como a princípio acreditava. O senhor tem razão. Agora eu reconheço meu erro. Olha, Lígia, vou lhe contar assim como contei para o meu amigo. Eu estava na minha caravana, junto de todos os comerciantes, estávamos discutindo, conversando, bebendo, rindo, quando de repente eu escutei alguns sons muito altos. Eu fiquei um pouco em choque, um pouco sem saber como reagir. Aí eu percebi que eram muçulmanos querendo nos assaltar. Eram persas, sabe? Aí a minha reação foi me esconder debaixo da caravana. Lá estavam meus escravos. Alguns já tinham falecido, confesso. Eu entrei junto com eles e fiquei parado me fingindo de morta. Eu não sei se funcionou ou se decidiram poupar minha vida, mas eu sei que foi bom. Passou muito tempo. Eu não sei se foram horas, semanas, não sei quanto tempo. Sei que eu percebi que ou eu ia morrer por eles, ou eu ia morrer de fome e sede. Aí eu decidi tomar uma atitude. Fui me arrastando aos poucos, fui tentando levantar, tentando entender o que estava acontecendo. Quando eu percebi, eu encontrei, um homem me encontrou, era Bagdad o nome dele. Ele me encontrou, perguntou como eu tava. Eu perguntei se tinha comida, ele tava com um amigo dele, me oferecendo comida, paguei eles. Eis aí, minha cara, o grande calculista, o jovem que acompanha Bagdad, o qual conheceu nos caminhos de Alá. Custa-me acreditar, amigo Mauro, nas façanhas prodigiosas levadas a termo por este calculista persa. Quando os números combinam, aparecem também os artifícios do cálculo e a sutileza algébrica. Certa vez, ao rei El-Harith apareceu um mago que dizia poder ler o destino dos homens pela areia. E você sabe fazer cálculos? Perguntou o rei, e antes mesmo que o mago pudesse despertar de seu espanto, o monarca juntou: se suas previsões vêm do cálculo, nada elas valem. Porém, se as obtém pelo cálculo, eu duvido muito delas. E uma vez, na Índia, eu encontrei um provérbio que dizia: deve-se desconfiar 7 vezes de um cálculo e 100 vezes do matemático. Bem, se desconfia tanto, vamos pôr nosso hóspede à prova. Eis aí, a bela partida de camelos. Comprei ontem e pretendo enviar de dote ao pai de minha noiva. Sei precisamente quantos são, 100 euros. Se você é tão bom mesmo, me diga quantos camelos são. Senhor Vizir, quero crer que nesse pátio tem 257 camelos, segundo meus cálculos. Não é que ele é bom mesmo? Ele acertou. O número é exatamente 257. E como chegou nesse resultado tão depressa e com tanta precisão? É muito simples. A maneira que eu usei para chegar nesse resultado foi a seguinte. Primeiramente, eu contei o número de orelha dos camelos. Em seguida, contei o número de patas. Cheguei ao resultado de 1441. E assim facilmente eu dividi por 6, achando o número 257, que é o número de camelos. Pela glória de Kaaba, isso é estupendo. Quem puder imaginar que esse calculista pudesse contar todas as orelhas e patas de 257 camelos? Devo dizer, senhor Vizir, que os cálculos às vezes se tornam complicados. Certa vez, enquanto estava cuidando de um dos rebanhos de meu amo, passou pelo céu um grupo de borboletas. Um companheiro, pastor, que estava junto comigo, pediu para mim contar o número de borboletas que estavam no céu. Eu, após contar, cheguei à conclusão que eram 856. Meu amigo olhou espantado com a imensidão do número e perguntou: 856? Como se fosse um número exagerado até demais. Então eu me atentei um pouco mais e percebi que eu havia contado as asas. Então eu dividi por 2 e cheguei à conclusão do resultado. Há nisso tudo uma particularidade que me escapa ao raciocínio. A divisão por 6 é aceitável, uma vez que cada camelo tem 2 orelhas e 4 patas. Mas eu não entendo o porquê de juntar 1 ao total antes de dividir por 6. Mas isso é muito simples. Ao contar as orelhas dos camelos, eu cheguei à conclusão que um dos camelos era defeituoso, tendo uma orelha a menos. Então, para eu chegar no resultado exato da quantidade de camelos que tinha, eu só tive de adicionar uma unidade. Assim, eu achei o resultado. Senhor Vizir, por algum acaso seria indelicadeza minha ou falta de respeito
questionar ao Senhor qual seria a idade da noiva cuja qual o Senhor terá a honra de se casar e ela também terá a honra de se casar com o Senhor? De modo algum. A Chi tem 16 anos, mas confesso que não vejo relação alguma entre a idade dela e os camelos em que darei ao meu sogro. Me desculpe atrapalhar, Senhor Vizir, mas eu tenho uma recomendação a fazer ao Senhor. Se o Senhor retirar da cáfila o camelo defeituoso, o número irá passar a ser 256, que é igual ao quadrado de 16, cujo qual é a idade da noiva. Assim, chegamos à conclusão de que a matemática ela pode ajudar a gente em diversos casos, não somente em contas e cálculos para contar a quantidade de coisas que existem no mundo. Elas podem ajudar a gente a dar presente. Isso me lembra também de uma história. Ora, lendas quando bem contadas são como um brinco de ouro para os meus ouvidos. O antigo rei Salomão, para demonstrar o seu conhecimento e a sua rica sabedoria, presenteou a sua noiva com 529 pérolas em uma caixa. Isto é a quantidade exata do quadrado da idade da noiva. Isto é 23. Podemos substituir a idade da noiva de Salomão pela idade da sua noiva. Isto é 16. E o quadrado de 16 é 256, que será a quantidade de camelos que você irá presentear a sua noiva. E pode ficar ainda melhor. Existe, porém, entre os números 13 e 16, uma curiosa relação, que pode ser chamada de amizade quadrática. É como se o número 16 falasse para o número 13. O meu quadrado é 256, e a soma dos meus números é igual a 13, que é você. Agora, o 13 diz ao 16. Agora, para retribuir o seu gesto de bondade, a soma do meu quadrado, que é 169, irá dar 16. E, Senhor Vizir, espero que dessa maneira eu consiga explicar para o Senhor porque o número 256 pode ser mais significativo do que o número 257. É claro, falando de camelos. Para ficar mais interessante, irei te mostrar uma coisa. Se somarmos os algarismos de 256, obtemos o número 13. O quadrado de 13 é 169. Se somarmos os algarismos de 169, obteremos 16. Isto é, a idade da sua noiva. A sua ideia é bastante curiosa. E vou executá-la, mesmo caindo sobre mim o peso de plagiar o grande Salomão. Noto que a inteligência desse homem não é muito menor do que a capacidade dele de inventar, descobrir analogias, inventar lendas. Ora, senhora, eu juro que eu adoraria aceitar esse convite, mas eu só poderia aceitar ele se tivesse lugar nessa festa para meu amigo Bagdália, pois sem ele eu não vou. O homem é muito bom mesmo, está até saindo, por favor. Muito justo o seu pensamento. Darei ao seu companheiro o cargo de escrito e ele fará o que ele deve fazer. Muito obrigada, meu querido vizir. E meu sincero agradecimento ao meu amigo Berenice. Que Allah vos abençoe. Calma aí. Já vê, meu amigo, que um calculista hábil... Fala. Ah, você tem que conversar? Esquece, gente, fecha. Moleque. Deve entrar na hospedaria primeiro, para a gente poder se abrigar e ter um local melhor para a gente poder conversar. Mas para a gente entrar na hospedaria, tem que ter um horário, que hora que é? A gente entra? Eu não sei. Será que a gente pode entrar agora? Será que a gente pode entrar agora? Nós já pode entrar? Bate na porta, é pra vocês baterem. Mas eu bati! Não, vocês não bateram. Mas a Sabina falou que Tem que ela ia bater tá na falando, porta. Não, ela ia abrir aqui. Vocês têm que bater na porta. Na venda das joias, traria um aumento de 15 reais. De 15 dinários, né? Se um acréscimo de
Agora, paga. As proporções que os parecem... Agora, meu amigo, você poderá andar novamente em seu cabelo. A gente vai tirar. Amigo! Oi, tudo bem? E Exide, minha querida, eu vou lhe contar assim como eu contei para o meu amigo. O André tá olhando pra minha cara, não consigo. Gravou isso? Vai comer, ó. Tudo isso pro gatinho calar a boca. Aproveitei. Por que não dá zoom? Tô gravando. Vai. Olha meu ônibus, mano. Por que você tá falando do meu ônibus aí que ele é barulhento? Vou levar você pras ideias, João. Você sabe que eu tô gravando isso, né? João, Eu tô gravando isso. tá gravando? Tô. Deixa eu gravar deitado. Deixa eu gravar um negócio que era deitado. Essa música é boa, não vale. Não é boa. Tô falando qualquer asneira que não dá pra colocar. O que aconteceu? Você beijou muito. Ai, os caras tá dando a volta, mano. A gente tá fazendo todo mundo dar a volta na rua porque a gente tá no meio da rua parado. Nossa, não tá focando em ninguém. Não tá focando no varão. É porque tá no cinemate lá. Faltou a Sô e o Pedro só. É. É. Ih, não focou em O mim. Pedro não veio porque não quis. É. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.